Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje vamos partir para um Destrinchando o UERJ 2025. Gente, é um tipo de vídeo que eu gosto muito de fazer, que primeiro porque quase não me dá trabalho, é só bater papo com vocês. Segundo porque eu entendo que é muito importante a gente entender a lógica da banca, e é essa a proposta do Destrinchando. Qual é a carinha da UERJ, como é que funciona o vestibular, o que eu acredito ser muito útil, principalmente se é a primeira vez que você está lidando aí. Antes de tudo, deixa eu falar uma coisa para vocês. O UERJ é disparado no meu vestibular predileto. É a prova que mais eu gosto de fazer aqui com vocês, porque eu acredito que seja uma avaliação super honesta. Por exemplo, a FUVEST tem um vestibular interessante, um pouquinho mais pesado, mas às vezes chega a ser tão pesado que ele chega a ser excludente. Lidando com conhecimento que, no final das contas, eu esperaria que a pessoa fosse lidar com ele quando estivesse no nível superior. Então, repara aqui que no final das contas é um vestibular que é muito pronto, no caso específico da FUVEST, para quem vai fazer cursinho. Então, a UERJ não. A UERJ, se você não tem acesso aos grandes professores, às grandes plataformas ou os cursinhos caríssimos, se você se esticar um pouquinho, de repente dá para chegar. Isso tudo dito, vamos dar uma olhada aqui no meu próprio canal e eu gostaria que vocês observassem essa linhazinha aqui, ó, que é a linha digitável. Nessa linha, se você clicar, você tem uma série de recursos. Entre os recursos possíveis, apostilas, mapas mentais e tudo mais, então deixa eu fazer meu jabá aqui, porque isso me deu muito trabalho para fazer e realmente pode apoiar você nos estudos. Um dos recursos que tem aqui, ó, vestibulares. E entre os vestibulares, está aqui o vestibular da UERJ. Se você reparar, olha só, no ano de 2013 você tem exame de qualificação 1, exame de qualificação 2 e a prova de Física e Matemática, que são provas discursivas, ou algumas pessoas preferem chamar de provas abertas. A UERJ tinha esse estilo e durante a pandemia deu uma segurada fazendo prova única. Eu não li o edital, então minha culpa, minha tão grande culpa. Mas se eles estão chamando de exame de qualificação, voltou esse estilo, parabéns para a UERJ, porque se você faz um exame de qualificação, você pode tirar A, B, C ou D. Não lembro exatamente quantas questões você tem que acertar para tirar A, mas digamos, entre 60 questões você tem que acertar 43, ou seja, o gabarito não é acertar a prova toda, é mostrar que você tem uma boa cultura geral em diversos assuntos. E dependendo do curso que você for fazer, se você vier, por exemplo, para engenharia, para matemática, para física e gostar de exatas como eu, no final das contas você vai fazer a prova de física e matemática. Se você for fazer medicina, você vai ter que estudar biologia e química, de repente, com o meu amigo Marcelo do canal Plantão Química, e por aí vai. Se você vai fazer arquitetura, você vai fazer, se eu não me engano, matemática e história. Então, dependendo do seu curso, você vai fazer a prova discursiva. E você leva uma pontuação, se tirar A, se tirar B, leva outra pontuação e por aí vai. E o exame discursivo, se eu não me engano, ele valia 80% da prova. Ou seja, no exame de qualificação, se você tirar A, você leva 20 pontos, se você tirar B, leva 15 pontos, e assim por diante. Tá? Aí, vamos ver, propriamente dito, a prova que a gente acabou de fazer aqui no canal, que é a prova de 2025. Estou abrindo ela aqui. Ou seja, você chegou aqui no canal, não tem que ficar procurando nas instituições onde estão a prova, porque aqui, a gente, tendo sido milico do jeito que eu fui, eu dei ordem unida nas provas. Então, a prova começa aí com um texto até meio engraçadinho, né?
língua portuguesa, química, ou seja, ó, questões de cultura geral. E ainda nessas questões de cultura geral, você vai encontrar aqui, olha, logo nas questões 6 e 7, questões de exatas, né? A questão 6, probabilidade. Probabilidade é o tipo da questão que, se por um acaso a banca quiser pesar a mão, saem as questões mais difíceis dos vestibulares. Eu costumo dizer que as questões que ficam difíceis de verdade nos vestibulares, em matemática, são de probabilidade. E em física, o que é que pode acontecer? Na minha opinião, nem física moderna que saem as questões mais difíceis, é termodinâmica. Termodinâmica dá para fazer questões pesadíssimas. Só que, normalmente, os vestibulares não pesam tanto a mão em termodinâmica, né? Porque termodinâmica, se você pesar a mão, realmente ultrapassa os objetivos de vestibulares, acabando sendo questão mais de imita. Então, em física, as questões que ficam difíceis de verdade, por incrível que pareça, caem ali para mecânica. Cai em cinemática, cai em leis de Newton, né? Então, apesar da lógica da matéria não ser muito difícil, surgem questões muito elaboradas. Não é o caso aqui, é uma questão bem direta, tá? Em que você tem que mostrar o seu conhecimento de percentual. Aí lembra sempre, percentual é percentual de alguma coisa. E quando você aumenta alguma coisa 200%, que é o caso aqui, na verdade você está multiplicando por 3, porque era 1 dos 100% mais 2 que você aumentou, então você tem um aumento de 300%. É essa a ideia aqui. A probabilidade que é favorável dividido pelo total. Questão 7. Uma questão de cinemática. A girafa está com velocidade de 54 km por hora. Toda vez que você vê km por hora, para converter para metro por segundo, né, aquela coisa de dividir por 3,6 é a forma mais direta de fazer. Como 3,6 36 é divisível por 9, cabe sempre dar uma olhadinha na hora de fazer as contas se o número que eles estão dando é divisível por 9, é o caso de 54 aqui. Então fica 540 dividido por 36, você passa a ter a velocidade em metros por segundo. Só que você não tem que tomar cuidado, porque na questão que está aqui, ó, se você só ler aqui, você se dá mal. O texto base diz que a velocidade da girafa é 40% maior. Então, o que você encontrar aqui, você ainda tem que multiplicar por quanto? Por 1,4. Aí você acha a velocidade da tal da girafa, inclusive uma velocidade surpreendente. Se a memória não me falha, dá 21 metros por segundo, é velocidade pra caraca, é muito rápida a girafa. Eu não imaginava com aquele pescoção todo conseguia correr isso tudo. Aí você fica uma questão de cinemática. Olha, aqui não me interessa diretamente, mas o que eu gosto da UERJ, uma das coisas é o seguinte: qualidade de letra, prova colorida, espaço para fazer rascunho. Alguém pode achar isso besteira, mas não é. Na hora de fazer a prova, isso é muito importante, tá? Bons alunos deixam a prova totalmente rabiscada, e a gente vai se reencontrar com umas questões de matemática lá na questão 28. Questão 28 é uma questão básica de estatística. Faltou algumas notas aí para dar para o aluno, e o professor decidiu ficar com a moda, né? Então é até interessante que a moda, se trocar, porque a palavra moda por mediana, você vai encontrar o mesmo valor, né? Moda é aquilo que mais repete. A nota que o aluno mais repetiu foi 6. Tá? Então a moda é 6. E por um acaso, se você eliminar um 9 com 4, o 8 com 5, um 6 com outro 7, vai ficar 6 e 6. Então, por coincidência, a mediana também deu 6. Né? Então, se você se distraiu e ao invés de moda, você ali calculou a mediana, assim, no susto, coisa que pode acontecer em hora de prova, você ainda consegue acertar a questão, né? Mas mediana é aquele tipo de cálculo que você tira os extremos. Então, para que serve? Serve para nota de escola de samba.
O cara vai lá avaliar a mangueira, ele vai dar sempre 10. E vai dar sempre 0 para a Portela. Então, quando você, em vez de trabalhar com a média aritmética, você trabalha com uma mediana, você elimina aquelas notas extremas absurdas que podem acontecer em uma avaliação que tenha... eu não consigo fugir da palavra viés, né? A pessoa querer dar aquela nota porque quer, né? Simplesmente. Infelizmente, viés acontece à beça. Então, a mediana, ela evita que você cometa esse tipo de erro. A questão 29, vou ter que ver aqui, eletrodoméstico, a prestação, né? Então, a pessoa pagou 10%, quanto é que deu? 10% basta dividir por 10, aí então dos R$1.000 ela pagou 100. E faltou algumas prestações que estão numa progressão aritmética aí, dá para fazer no braço. Inclusive, a minha resolução foi no braço, porque eu acredito que um bom aluno, uma boa aluna pode esquecer uma fórmula e tenha que fazer uma questão no braço na hora, então eu faço esse tipo de resolução. Questão 30 é uma questão de geometria espacial, que você tem a pirâmide, você deu uma planificada nela. Na hora que você for fazer, para calcular o volume, você vai precisar saber a altura, e Tiquitita hoje resolveu me perturbar aqui durante a aula, né? Vem cá, Tiquitita, deixa eu apresentar você para os meus alunos. Vem cá. Essa aqui é a Tiquitita. Quando alguém atrapalha a aula, tenha certeza que é ela, porque a Nica fica quietinha. Aí você tem que calcular a altura, só que tem uma linha aqui que é a altura do triângulo, não a altura da pirâmide. A altura do triângulo a gente vai chamar de apótema aí. Com o apótema, metade da largura do quadrado, você faz um triângulo pitagórico, que por um acaso é um triângulo 3, 4, 5. Você multiplicando por 2 é um triângulo 6, 8, 10. Aí você acha a altura, que por um acaso, se eu não me engano, né, é 8. Aí você joga para a fórmula do cone, base que multiplica a altura, dividido por 3. Falei cone, mas pirâmide e cone é a mesma lógica. Questão 31, uma questão bonitinha, tá? Ele pergunta, a banca aqui pergunta qual o tamanho dessa trajetória. Então, repara que, se você olhar as respostas, tá? Pensar em termos de arte do chute, já daria para eliminar a letra B e a letra C, porque a parte reta é o raio. O raio CF, 2 raios, e o raio CI é um raio. Então, GH é 2 raios menos um raio, então dá raio. Então você já pode poder eliminar a letra B e a letra C. E o arco, que você tem, um arco tem 30 graus, mas trabalha com 2 R's. O outro arco tem 60 graus, você trabalha com R. Por acaso os valores vão ser iguais, né? Porque você dobrou o ângulo e dividiu o raio por 2, então no final das contas, os dois arcos, eles, por incrível que possa parecer, eles têm o mesmo tamanho. Por incrível que possa parecer, não. No desenho dá para enxergar bem, né? Outro detalhe que eu esqueci de falar, vou dizer agora. A UERJ tem o hábito de manter as proporções no desenho. Legal? Então, se você está com pressa aí e enxergou no desenho que os arcos têm o mesmo tamanho, por algum motivo qualquer você não consegue calcular o outro, está ali pressionado pelo relógio ou qualquer outro motivo, na UERJ dá para confiar na proporção do desenho, tá? Coisa que muitos vestibulares às vezes distorcem o desenho para te obrigar a fazer a conta. A banca da UERJ não tem essa preocupação, não. Eu acho bacana, tá? Porque digamos que a pessoa não seja nenhum gênio da matemática, mas consegue enxergar isso. Poxa, é bacana a pessoa ter uma intuição matemática a partir de um desenho, porque isso é geometria, vamos combinar. Aí você, 2πr, que é uma volta completa, só que na proporção do ângulo. Então, por exemplo, no caso do ângulo de 30 graus, 30 dividido por 360, no caso do ângulo de 60 graus, 60 dividido por 360, isso por acaso dá 1/6, e você faz a conta aí. Questão 32.
Você tem que ter um conhecimento básico de como funcionam as parábolas, mas basta saber que y é igual a f de x. Então, o teu y vai ser igual a 4, tá? No ponto P, 0 e 4, porque a altura aqui do ponto P é justamente o coeficiente linear, digamos assim, a gente fala assim para reta, né? É o teu C da parábola ax2 mais bx mais c, o valor é 4. Se você igualar a 4, você encontra o outro valor em Q. Então, o tamanho de x em Q vai te dar a distância do ponto PQ. Tem que saber realmente lidar com parábola. A questão 33, ela não é difícil. Quanto você lucra é o quanto você conseguiu no valor da venda subtraído do valor da compra. Tá? E para matar essa questão, você tem que pensar quanto é que é a tua venda em termos de x e quanto é a tua compra em termos de x, subtrai um do outro e chega a uma equaçãozinha de segundo grau para fazer uma questão relativamente fácil, mas que exige muita atenção, muita atenção. Então a dificuldade dessa questão, para mim, por exemplo, é a probabilidade de se distrair. Questão 34 tem a ver com área, né? Diz que a probabilidade de você acertar algum lugar no alvo tem a ver com a probabilidade, com o cálculo da área, então você tem que saber calcular a área. Calcular a área circular tranquilo. Coroa circular tem uma fórmula, mas você não precisa nem da fórmula para matar essa questão. Calcula a área do círculo todo, tá? Subtrai a área do círculo de dentro que você vai ter a área dessa parte cinza aí que a gente chama de coroa circular. Legal? Então, você acaba sabendo a probabilidade. Questão 35 é de química, se eu não me engano. Pergunta aí pro Marcelo do canal Plantão Química. 36, química ou biologia. 38. A questão 38, ele dá aí a intensidade de corrente em função de tempo em dois circuitos diferentes. Então, como funciona com um determinado condutor X e como funciona com um condutor Y. Quando você tem valores variáveis, inclusive isso é o conceito que vai ajudar você a matar uma questão bem original, que é a questão 40, a iluminação ficou ruimzona aqui. Vocês não estão preocupados em ver minha cara, não. Se concentra aí na prova. No caso aqui, você calcula a área sob o gráfico entre 0 e 5 para o condutor X, que é um triângulo, vê a área sob a linha verde do condutor Y, subtrai o cálculo da área, uma área de trapézio, né? Base maior mais base menor dividido por 2. Repara que a base menor é 3, né? Que é a distância entre 2 e 5. Tá? E faz a conta das duas áreas, subtrai o que der deu. A questão 39 tem pinta de biologia, pelo menos as palavras me lembram mais ou menos isso. A iluminação aqui ficou ruim, tá parecendo coisa de filme de terror, cara. Espero que você não esteja nesse clima aqui acompanhando a prova comigo. Questão 40, pergunta qual a grandeza que está relacionada nesse cálculo de área aí. Se a massa e a aceleração, a área, lembra que você multiplica, né? Então, massa que multiplica a aceleração, força, letra D, né? Bem original a forma de lidar. A baleia azul, né? Então diz, a questão inclusive que morreu aqui na arte do chute, né? 90 toneladas, 90 mil quilogramas, quilograma é 10 elevado ao cubo, né? Em relação a grama, então 10 ao cubo, 10 ao cubo, 10 à sexta, então 90 que multiplica 10 à sexta a massa, e o volume para passar por centímetro cúbico você também multiplica por 10 elevado a sexta, então você tem que basicamente dividir 90 por 86. E para achar o resultado. Poxa, os dois números são bem próximos, então o teu resultado é próximo de 1. Como 90 é maior que 86, próximo de 1 e um pouquinho maior. Então, na arte do chute, você já marca aí a letra B. Né? Não precisa nem fazer não precisa nem fazer conta.
A questão 42, a massa que o coração lhe dá aí para poder fazer cada bombeamento e a velocidade pergunta a quantidade de movimento. A quantidade de movimento é justa. Até quando eu comecei a ler a questão, eu pensei que ia pintar o conceito de vazão, né? Que é o volume que você tem dividido pelo tempo. Então vai ter uma correlação de velocidade com área, também coincide, né? Então pensei que era esse tipo de questão, mas não. Simplesmente uma questão mais direta, perguntando quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa que multiplica a velocidade, mas tem questão de conversão aí, porque você tem a massa do sangue em gramas e a velocidade em metros por segundo, mas só que é 0,4, né? Então você tem que tomar cuidado com o número aí. E tá feita, né? Então você vai aí, questão de humanas, olha que prova bonita, ó. Eu não canso de elogiar a UERJ, não canso mesmo. Bem, pessoal, é isso. Deixa eu voltar aqui para o meu esqueminha aqui, para poder me despedir de vocês. Deixa eu tirar a carinha feia para fazer a despedida. Bem, é isso, pessoal. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí para fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Drive na descrição do canal. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.